Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? E vocês? Me ouvir bem? Sim, vocês me ouvem bem? Sim. Aham. Ah, ótimo. Deixa eu ver. Tem uma Laís pedindo aqui para entrar. É da equipe de vocês? Não, não que eu me. Ah, Acho então que deve não. Porque para entrar aqui estava escalado eu, o doutor Adriano e a Vanessa, ser que é a Vanessa. A Vanessa já da tá. Aham. comunicação. Só o doutor Adriano. Vocês Eu têm a. coloquei o fone, vocês me ouvem bem? Sim. Aham. Ah, Lu, eu te ótimo. escuto. Ah, acho que Ah, lá Vanessa, que tá um pouco baixo. Eu tô com a câmera desligada aqui, vou ligar, peraí. tranquilo. Ah, eu acho que lá o áudio tá saindo aqui baixo pra mim, quando eles estão falando lá na sala. Deixa eu ver. Oi? Melhorou? Ah, Ah, agora agora sim. tá melhor. Agora tá melhor. O doutor Adriana já tá entrando. Tá bom. Tudo bem. Eu só vou pedir uma gentileza de a gente aguardar daí até 10h05. Nosso presidente está em deslocamento e ele vai fazer a Ok. abertura, tá bom? E aí a Perfeito. Ah, gente tem uns minutinhos para perguntas, né? Eu vou selecionar algumas que tem aqui no chat e aquelas que a gente já havia feito no próprio e-mail, né? Que a gente conversou antes. hum. Eu posso testar aqui para compartilhar a tela? Claro, fica à vontade. Deixa eu ver. Como é que faz para colocar ela como anfitrião também, meninos? Eu acho que já está disponível para eu compartilhar aqui, pelo menos para mim. Vejam se. Tá aparecendo. Aham, aqui apareceu para nós. Ah, ótimo. Deixa eu dar uma passada aqui. Oi. Para elas apresentarem. Consegue apresentar? É, tá passando. Aham. Vou testar um vídeo aqui também, Tá. que eu tenho um backup caso eu não consiga abrir É você que vai o passar, sistema. Luciana? Ou é o Eu doutor? estou testando, Tá. assim, acho que se o doutor quiser passar a apresentação, que daí ele tem mais autonomia, né, para mostrar Sim, aham. em relação à fala. Mas a apresentação, ele geralmente no final pede para eu mostrar um pouco o sistema, navegar pelo sistema. E aí, caso eu tenha, eu tente acessar o sistema e não consiga, eu fiz uma gravação aqui Tá bom. de backup. É tudo participante, só que eu espero às 10 para liberar, tá bom? Pra gente fazer esses testes. Nós aqui não. É só eles. Aham. Você consegue enxergar ali a tela? Você quer pegar e anotar daí as perguntas aí, conforme vai passando no chat? É aqui, ó. Uhum. Vocês conseguem me ouvir bem? Só para testar esse microfone? Bem. Eu escuto. Todos escutando bem? Olá, Sim. doutor Adriano, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, doutor Adriano, tudo bem? Bom dia. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tivemos bastante inscritos para participar dessa live Uhum. e tenho certeza que vai ser um sucesso aí de acesso, né? A gente teve muitas dúvidas em relação ao sistema, então vai ser bem Tá. produtivo. Maravilha. Acredito que vai dar tudo certo. Eu só vou pedir para a gente aguardar uns 5 minutinhos, até 10h05, o nosso presidente ele vai fazer a abertura e ele está em deslocamento.
Tá bom? Mas aí a gente já inicia. FACIAP é Paraná, correto? Paraná. Uhum. Ah, eu morei no Paraná 4 anos. Um estado maravilhoso. Aonde? Curitiba mesmo? Eu morei em Curitiba e Londrina. Ah, legal. É, o nosso presidente é de Londrina. Olha aí, Londrina é tão legal. Eu era defensor público da época em Londrina e eu passei na magistratura em Pernambuco e quase que eu desisto de voltar para o Nordeste, porque o meu sonho era ser juiz e eu sou do Nordeste, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. E quase que eu desisto de tão bom que a minha vida estava lá em Londrina. Londrina. Mas acabou que pesou mais forte os vínculos familiares. Aí eu voltei para o Nordeste, depois eu voltei para o meu estado de origem mesmo, que é onde eu estou hoje, né, que é no Rio Grande do Norte. Uhum. Ah, bacana. Mas passei um tempo muito bom lá no Paraná. Que bom. Aí no Paraná, né? Quando quiser, venha nos visitar. Ah, com certeza. Quando eu saí de Curitiba em 2013, nevou, teve um dia que nevou aí, deu abaixo de zero, bem frio. Ah, é. Aqui é complicado no inverno. Mas se bem É, que tem feito poucos dias de frio, sabe? É um frio é, bem né? rigoroso, mas assim, uns 15 dias bem frio. Depois é mais tranquilo. Entendi. Então, doutor, deixa eu até te fazer uma pergunta. A gente recebeu um alerta aqui que a OAB teria entrado com pedido de suspensão daqueles acessos quando tem advogado nos autos, né? Para que ela não abra os processos dos advogados, né? Não antecipe. A gente pode fazer algum questionamento nesse sentido aqui na live, pro doutor? Eu não vejo problema, né? É um Tá. fato público e notório. Hum, É, eles de fato questionaram, né, essa questão da possibilidade do destinatário da comunicação processual à parte, né, sim. abrir o prazo, né? Uhum, Mas não tem problema não, pode perguntar e a gente responde. tá bom. Doutor, aproveitando também, isso é uma dúvida que eu tenho, tá, no domicílio judicial eletrônico. É, Uhum, tem algumas empresas que têm o mesmo e-mail cadastrado, né? uhum. E ali vários CNPJs, e quando chega no domicílio judicial eletrônico, não tem como a gente saber qual que é o CNPJ, tem que abrir primeiro a comunicação, né? Será que já tem ali uma movimentação do pessoal aí do CNJ para talvez alterar isso, para começar a constar o CNPJ, que é referente àquela intimação? Olha, Ah, tem é uma, como. né, Luciana, é uma coisa simples. Não, mas tem como visualizar. A gente pode até Tem como. mostrar, já que pode ser uma dúvida Interessante. geral. Vocês conseguem visualizar de qual CNPJ se trata aquela comunicação quando clica em ver detalhes. Aí tem lá destinatário, o nome e o documento de qual Acho é Interessante. que, isso. eu não Acho sei que se eu a tenho uma preocupa, dúvida. eu não Pode, sei pode se a falar. preocupação, não sei se a sua preocupação é de poder ver antes mesmo de clicar na comunicação, Ah, não, Ah, na lista é que ali. eu vi alguns colegas que teriam dito que estavam com esse problema, mas é até interessante acho que eu fazer essa pergunta para esclarecer, né, que tem essa possibilidade de vocês mostrarem também. Acho que é até melhor, porque não é uma coisa que ocorreu comigo, ocorreu com alguns outros colegas advogados aqui do Paraná. Mas Tá daí bom? acho que é uma dúvida relevante ali do sistema, né, operacional mesmo. não tem um filtro para filtrar por, né? É porque como eles, por exemplo, a matriz, doutor Adriano, pode ter várias filiais e várias coligadas, né? E aí, às vezes, Uhum, eles querem filtrar ali por qual é o destinatário daquela comunicação. Realmente não tem um filtro. A gente pode fazer uma melhoria nesse sentido. uhum. Mas tem como ele saber de qual é o destinatário daquela comunicação antes mesmo de abrir o inteiro teor, quando ele vai em ver detalhes. Ele vê o detalhe das informações básicas daquela comunicação antes mesmo de abrir e registrar a ciência ali para não abrir prazo processual. Mas é um bom ponto que às vezes passa. Bom dia a todos. Nós já daremos início aqui ao nosso webinar. Vamos aguardar mais 5 minutinhos até que todos entrem, tá bom? Muito obrigada.
Tá bom? Uhum. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente Fernando, tudo bem? Bom dia, presidente. tudo bem? Vamos aguardar só Bom mais dia. uns minutinhos aqui para que todos entrem, tá bom? E aí a gente já dá início. O foco são empresas e advogados do Paraná, correto? Exato, doutor Adriano. Na verdade, nós compartilhamos com a nossa confederação, a CACB, então essa live foi replicada a nível nacional, tá? Então vai ter Tá. a grande maioria é do Paraná, mas tem empresas de todo o Brasil. Tá bom. Presidente Fernando, se quiser já pode dar início, a gente já conseguiu aceitar todo mundo aqui. Ok. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário sobre o sistema de domicílio judicial eletrônico, que será realizada em parceria com a CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O domicílio judicial eletrônico é um sistema de comunicação entre o Poder Judiciário e as empresas, sendo que todas as empresas precisam estar cadastradas para não serem prejudicadas posteriormente em ações judiciais. E considerando todas as dúvidas que surgiram dos nossos associados sobre o sistema, nós convidamos o doutor Adriano da Silva Araújo, que é bacharel em Direito pela UFRN e especialista em Direito Constitucional pela Anhanguera Uniderp. Possui curso técnico de graduação e pós-graduação em Desenvolvimento de Sistemas, com mais de 10 anos de experiência na área. Foi juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, defensor público do Estado do Paraná, analista judiciário do TRT
da 9ª Região e técnico judiciário, programador de sistema do TRN Rio Grande do Norte, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e atualmente é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. O doutor Adriano é quem fará a apresentação do sistema e, posteriormente, abrirá alguns minutos para responder as dúvidas. Passo a palavra agora ao doutor Adriano, agradecendo também a presença dele aqui, que é muito importante para todos nós, e que todos tenham um excelente evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. O prazer é nosso estar aqui hoje, né, conversando com os colegas do Paraná. Como eu estava mencionando no início, antes do início da reunião, eu morei 4 anos no Paraná, foi uma época muito boa da minha vida, experiência muito legal aí, tanto no TRT, na 9ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, quanto na Defensoria Pública do Estado, onde eu trabalhei em Londrina na área de execução penal. Bem, nós vamos conversar hoje sobre o domicílio judicial eletrônico. Eu tenho uma pequena apresentação. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar, já estão por dentro, já têm uma noção razoável do que seja o domicílio. Mas, para nivelar o conhecimento, a gente vai fazer uma breve apresentação com alguns tópicos relativos ao projeto. Na sequência, a Luciana, que é a nossa gerente do projeto Domicílio Judicial Eletrônico aqui pelo Conselho, vai mostrar rapidamente as telas do sistema, as principais telas, né? A gente sabe que, às vezes, mostrar ajuda melhor a entender do que estamos falando do que slides, né, de uma apresentação em si. E, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas e vamos tentar sanar as dúvidas de todos. Então, deixe-me ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Compartilhar. Confirmam para mim se vocês conseguem ver minha tela. Sim, doutor. Maravilha. Então, nós vamos falar sobre o domicílio judicial eletrônico, que é um projeto do Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Justiça Federal, né, e os demais tribunais superiores brasileiros, e em particular com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que auxiliou fomentando o projeto no seu desenvolvimento inicial. Bem, o projeto do domicílio judicial eletrônico, só para contextualização dos senhores e das senhoras, ele está inserido num programa mais amplo aqui do Conselho Nacional de Justiça, chamado Programa Justiça 4.0. Esse programa é o resultado de uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, um acordo de cooperação técnica que o Conselho firmou com o PNUD em 2020, e tem como principal objetivo a transformação digital do Poder Judiciário por meio do uso da tecnologia, da informática. Esse programa ele recebeu fundos dos diversos conselhos e tribunais superiores. É de fato uma iniciativa que eu particularmente acho muito interessante, na medida que demonstra essa cooperação dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário junto com o PNUD para alcançarmos alguns objetivos importantes do Poder Judiciário, sempre nesse contexto do uso da tecnologia. Então, como eu mencionei, nessa jornada de transformação digital que o Poder Judiciário brasileiro tem realizado ao longo dos tempos, claro, tudo isso aqui que eu estou falando, os senhores e as senhoras a maioria pelo menos, já conhece bem, mas é interessante colocar em perspectiva, porque essa jornada que o Brasil tem vivido, o Poder Judiciário brasileiro tem vivido, de transformação digital da justiça brasileira, é algo pioneiro no mundo, né? Dentro do contexto dessa cooperação técnica com o PNUD, o CNJ tem interagido bastante com outros países
com instituições internacionais para a troca de experiências a respeito do funcionamento da justiça, em particular dos processos judiciais eletrônicos de outros países, tanto da América Latina quanto da Europa e dos Estados Unidos e da África, em particular. E o que a gente tem percebido é que, a despeito de todos os problemas e dificuldades e críticas que a gente pode fazer ao modelo brasileiro, ninguém é perfeito, nós estamos bem à frente da maior parte dos países. Ano passado, a título de exemplo, ocorreu a primeira cimeira com os países de língua portuguesa relativamente ao processo judicial eletrônico. E Portugal, por exemplo, né, país desenvolvido, país rico de primeiro mundo, país europeu, mas eles não tinham ainda, por exemplo, a padronização das tabelas processuais unificadas que o Brasil possui. As classes, assuntos, movimentos e tipos de documentos padronizados. Então, a nossa transformação digital, de fato, é algo que nos dá bastante orgulho aqui pelo Conselho Nacional de Justiça, e eu acredito que deveria dar orgulho para todos nós, enquanto brasileiros. Mas nesse histórico, né, nós tivemos o início da digitalização no início do século, por volta de 2004, tem-se notícia das primeiras iniciativas de digitalização de processos judiciais eletrônicos. Nós tivemos a lei de 2006, a lei do processo judicial eletrônico, mas, em particular, no contexto do domicílio judicial, em 2022, a resolução 455, que regulamenta o domicílio. Eu digo até que, na realidade, ele re-regulamenta, que o domicílio judicial, enquanto instituto, ele já existia desde 2016, na resolução anterior do CNJ, que criava, à época, a plataforma de comunicações processuais do Poder Judiciário. Porém, nunca saiu do papel, né? Em 2016, quando foi criada a plataforma, essa plataforma de comunicações processuais, foi desenvolvido e colocado no ar em produção o Diário da Justiça Nacional, o DGEM, mas o domicílio, à época, não foi desenvolvido. Então, em 2022, com a resolução 455, o domicílio ele foi recriado, digamos assim, e agora efetivamente desenvolvido e saindo do papel. A 455, essa resolução, ela tem um interesse especial para a gente, porque ela traz três figuras. Ela regulamenta novamente o Diário da Justiça Nacional, que já existia e estava em produção, cria, regulamentando novamente, o domicílio judicial eletrônico e cria, aí sim, não existia antes, a figura do portal de serviços do Poder Judiciário, que eu acredito que será de bastante interesse de todos aqui. É a cara única do Poder Judiciário que o ministro Barroso menciona em suas falas a respeito dos projetos de TI da gestão do Conselho Nacional de Justiça. Só para vocês terem ideia do contexto, o domicílio judicial eletrônico ele está inserido nessa coisa maior, esse projeto maior de desenvolvimento da cara única do Poder Judiciário, dessa experiência unificada para o usuário da justiça brasileira no aspecto eletrônico. O portal de serviço ele está previsto para ser lançado ainda este ano, até o fim deste ano, e colocado efetivamente em produção com todas as suas funcionalidades até meados do ano que vem. A ideia é que o portal venha a entregar 4 funcionalidades fundamentais: a consulta unificada de processos nacional, a possibilidade de peticionamento em processos em curso, a possibilidade de ajuizamento de novas ações e a consulta processual unificada de comunicações do Diário da Justiça Nacional e do domicílio. Mas essa é uma conversa para outro momento. Vamos focar hoje aqui apenas no domicílio judicial eletrônico. Em 2023, no ano passado, em fevereiro, na gestão da ministra Rosa Weber, foi lançada efetivamente o domicílio judicial eletrônico em produção e iniciado o prazo para que os tribunais fizessem os seus ajustes nos seus sistemas para se integrar ao domicílio. E, num primeiro momento, a gente habilitou a possibilidade das instituições financeiras realizarem o cadastro na ferramenta. Foi um sucesso, nós conseguimos o cadastro de praticamente 100% dos bancos do Brasil, praticamente 100% das instituições financeiras brasileiras se cadastraram, tanto as matrizes quanto as filiais, no domicílio. E agora, este ano, em 2024,
a gente iniciou a segunda fase do domicílio judicial eletrônico com a sua expansão para todas as empresas privadas. O foco nesse momento é as empresas de grande e médio porte, são cerca de 350 mil empresas nessa categoria, que o Conselho Nacional de Justiça busca que realizem o seu cadastro no prazo de até 30 de maio, que se encerra agora, né? E para as empresas que não realizaram o seu cadastro, eu vou mencionar mais à frente, o CNJ vai realizar de forma compulsória. No segundo semestre, a gente vai abrir, a previsão é que o domicílio inicie a expansão para os órgãos públicos e, ao final, ainda este ano, a gente pretende abrir para as pessoas físicas. Para estas, o cadastro será facultativo. Então, o que é? Como o Dr. Fernando mencionou na sua fala inicial, o domicílio judicial eletrônico basicamente é um sistema web público e gratuito para o encaminhamento das comunicações processuais dos tribunais brasileiros para as empresas. O escopo do domicílio é esse. É relativamente simples o escopo, mas de uma importância tremenda do ponto de vista do ganho de eficiência e economia de dinheiro público e de facilidade de uso para os destinatários das comunicações processuais. Então, quem é que tem que utilizar o domicílio judicial eletrônico? Do ponto de vista do Poder Judiciário brasileiro, todos os tribunais. Todos os tribunais brasileiros, com exceção do STF, são obrigados a encaminharem suas comunicações processuais às empresas, às pessoas habilitadas no domicílio judicial eletrônico, por meio da integração dos seus sistemas de processo judicial à ferramenta. Do ponto de vista de quem tem que receber as comunicações processuais, todas as empresas públicas e privadas são obrigadas a se cadastrarem, bem como os órgãos públicos, os entes federados e a administração indireta. Claro, como eu mencionei, ano passado a gente iniciou uma fase primária, onde a gente habilitou apenas para os bancos. Essa fase já passou, os bancos se cadastraram. Agora nós estamos nesse período de 90 dias de cadastro para as empresas privadas. E o início do cadastro para os órgãos públicos vai iniciar-se no segundo semestre. O cadastro é facultativo para as pessoas físicas e para as pequenas e microempresas que possuem, no caso, e-mail, endereço eletrônico cadastrado na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a REDESIM. Então, em resumo, todos os tribunais têm que mandar, todos os órgãos públicos, empresas públicas e privadas têm que se cadastrar para receber. Cronograma de adesão, como eu mencionei, a primeira etapa finalizou ano passado, a etapa atual finaliza dia 30 de maio, começou 1º de março, né? Foram 90 dias de prazo para as empresas privadas realizarem seu cadastro, e a previsão é que em julho inicie-se para os órgãos públicos e para as pessoas físicas em setembro. Aqui alguns benefícios, né? A comunicação dos processos de forma descentralizada, como era, né? Os tribunais tinham que encaminhar as comunicações pelos seus próprios portais e plataformas, obrigando, portanto, as partes a terem que acessar 90 soluções de cada um dos tribunais para poder ter acesso às citações e intimações. Além, claro, do ponto de vista dos tribunais, para aquelas pessoas que não era viável a citação ou a intimação eletrônica, que infelizmente é uma grande maioria ainda, ou era, né, antes do domicílio judicial eletrônico, a utilização da comunicação física por meio de oficial de justiça ou correios, com perda de tempo e gasto de dinheiro público. Como é que funciona o domicílio, né? Todas as pessoas que se cadastram no domicílio passam, portanto, a ter no domicílio o endereço judicial virtual para o recebimento de citações e intimações. Por meio desse cadastro unificado, as partes elas conseguem ter nesse único local acesso a todas as citações e intimações advindas dos tribunais brasileiros, tanto por interface web, que nós chamamos, né, as telas do sistema quando a gente acessa por um navegador da internet,
como para as grandes empresas e grandes escritórios de advocacia, o consumo via API, principalmente para as empresas que recebem um volume muito grande de citações e intimações, em que tornaria inviável abrir uma a uma. A gente disponibilizou a possibilidade delas fazerem o consumo dessa informação por meio de automação. E, claro, a plataforma permite receber alertas via e-mail, não é obrigatório, mas é uma facilidade que a ferramenta entrega para as pessoas que se cadastram nela. Você cadastra-se e marca lá uma opção para receber por e-mail toda vida que chegar uma comunicação processual na plataforma. Veja que esse e-mail é meramente informativo, né? O prazo processual só vai iniciar-se quando a parte efetivamente abrir o inteiro teor da comunicação processual dentro da plataforma. Os benefícios do sistema: melhor gerenciamento das comunicações processuais, tanto para quem encaminha, os tribunais não precisam mais tentar descobrir qual é o endereço de citação do réu, com gasto de dinheiro público, encaminhamento de comunicação física, e para o destinatário receber isso num único local. Imagine, por exemplo, uma empresa que tenha uma grande quantidade de endereços espalhados pelo Brasil. Bancos, por exemplo, era um caso muito típico, em que a citação às vezes chegava pelo correio da matriz, às vezes era um oficial de justiça indo na agência do interior, às vezes chegava, enfim, por diversos canais, dificultando o gerenciamento e o controle dessa demanda judicial. Agora você recebe todas essas comunicações num único canal. E, claro, a maior celeridade aos processos. Literalmente, é possível encaminhar uma citação de manhã e de tarde, a parte já está citada e iniciando o seu prazo para a resposta nos autos do processo. Maior eficiência do processo judicial. A nossa expectativa aqui do Conselho, pelas estimativas que nós fizemos, é de uma redução de até 90% do custo da expedição de comunicações físicas, com a eliminação dessas comunicações físicas. E, claro, um melhor serviço para todas as pessoas, tendo em vista a maior efetividade, eficiência, gasto, economia de dinheiro público e acesso à justiça da própria sociedade. Aqui é um ponto de atenção para os tribunais, não é exatamente tão pertinente para a nossa apresentação de hoje. E, claro, muita gente, quando pensa a gente falou dos benefícios, das utilidades que a ferramenta traz, né, tanto para o tribunal quanto para o destinatário da comunicação processual e indiretamente para a própria sociedade como um todo, mas existem prazos e penalidades, né, na não utilização da ferramenta. Vejam que esse prazo que a gente está mencionando aqui na tela é um prazo que foi introduzido no Código de Processo Civil numa lei relativamente recente, do fim de 2022, se não me falha a memória. Não recordo agora se foi de 2021 ou foi 2022, mas é uma inovação legislativa realizada recentemente que introduziu a figura de um prazo novo para a citação eletrônica. Então, como era antes dessa lei? O prazo para qualquer comunicação processual eletrônica era de 10 dias corridos para a ciência, que nós chamamos de período de graça, em que a parte tinha, né, para efetivamente abrir a comunicação processual e com isso iniciasse o prazo processual propriamente dito. Esse prazo de 10 dias corridos está previsto na Lei de Processo Eletrônico de 2006 e, portanto, é um prazo já bastante sedimentado na cultura jurídica dos operadores do direito. Com a lei de 2021 ou 22, não me recordo agora o ano com precisão, foi do segundo semestre, especificou-se que no caso da citação eletrônica, o prazo para a ciência é de 3 dias úteis. E, diferentemente do prazo para intimação, que é de 10 dias corridos, a não ciência no prazo que é dado, no caso da citação eletrônica, implica em que o tribunal irá tentar citar por outros meios, mas no caso específico do destinatário da comunicação que deixou de abrir aquela citação dentro da plataforma, ela pode ser punida com uma multa
por até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, se ela, ao ser efetivamente citada, não justificar o motivo pelo qual não abriu a citação dentro da plataforma. Então, as partes elas são obrigadas a se cadastrarem. As partes que não se cadastrarem serão cadastradas pelo CNJ dentro da plataforma. As citações serão encaminhadas para a plataforma, para o domicílio judicial eletrônico. E as partes que não abrirem as citações eletrônicas serão multadas. Claro, se o motivo da não abertura for um motivo justificado e legítimo que seja aceito pelo juiz, hipoteticamente é possível afastar essa multa, mas essa será a exceção, não será a regra. Quem não abrir as citações eletrônicas dentro do domicílio judicial eletrônico corre o risco de perder prazos processuais e de ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça. Lembrando que o prazo para as intimações não mudou. É 10 dias corridos e caso a parte não abra a intimação dentro do domicílio, o prazo processual vai começar a correr à revelia da parte. Então vejam que as consequências são relativamente severas. No caso da citação, quem não abrir pode ser multado, e no caso da intimação, quem não abrir vai perder prazo. Então, a depender do processo que você esteja, que esteja tramitando, as repercussões podem ser bastante graves. Então, aqui um breve overview da situação do domicílio atualmente, né? São mais de 3,5 milhões de comunicações já enviadas pelo sistema, 1,5 milhão de processos. Esse número está desatualizado. Eu verifiquei ontem de tarde, nós estamos com mais de 200 mil empresas cadastradas. Não está... É um número razoável, mas ainda não chegamos à meta das 350 mil empresas, que são o número das empresas de grande e médio porte que existem no Brasil. Lembrando que as empresas que não se cadastrarem nesse período até 30 de maio serão cadastradas de forma compulsória pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio dos dados informados à Receita Federal. Então, como acessar o sistema? Essa parte aqui eu vou pular, porque a Luciana vai mostrar as telas do sistema, como utiliza efetivamente, e aí fica mais fácil mostrar do que falar pura e simplesmente, né? Aqui alguns prints do acesso à tela. Eu vou pular aqui porque a Luciana, a nossa gerente do projeto, vai mostrar efetivamente as telas para a gente, tá? E aqui algumas perguntas bem frequentes. Claro, a gente vai estar à disposição agora no fim da apresentação para quaisquer outras perguntas, né? Mas a gente percebeu que algumas perguntas naturalmente são recorrentes. Então, é possível alteração de dados cadastrais no domicílio, inclusive quando houver mudanças nos dados da Receita Federal? Sim, não tem problema nenhum. Quando os dados da Receita Federal mudarem, é possível que a parte entre no domicílio e lá, a Luciana pode mostrar isso se der tempo, tem uma opção, um botão onde a parte clica para atualizar as informações da Receita. Serão mantidas as publicações pelo Diário Oficial? Sim. Nos termos do Código de Processo Civil e da própria Resolução 455, o domicílio judicial eletrônico ele tem o escopo do encaminhamento das citações eletrônicas e, obrigatoriamente, das intimações de caráter pessoal. Já o Diário Oficial, né, o Diário da Justiça, né, o DGEM, o Diário da Justiça Nacional, destina-se ao encaminhamento das intimações para os advogados particulares, advogados privados, perdão, habilitados no processo. Claro que nesse ponto cabe uma observação. A lei e a resolução 455, apesar de uma interpretação mais literal ser esta que eu estou dando agora, alguns tribunais entenderam por bem, até para facilitar a vida, inclusive, das partes, encaminhar todas as comunicações para o domicílio, inclusive as intimações destinadas aos advogados. Assim, tem alguns benefícios essa estratégia. Um benefício para o tribunal é ter um único canal de comunicação com as partes, facilita do ponto de vista do sistema do tribunal. E para a parte, ela ganha prazo, porque
a contagem do prazo processual, o momento no que é considerado dada a ciência, no caso da publicação no Diário da Justiça, é a data da publicação. A gente sabe que quando o tribunal encaminha uma intimação para o diário, nós temos aquelas duas figuras, né? A data do encaminhamento, a data do envio e a data da publicação. Então, vamos dizer que o tribunal encaminha uma comunicação hoje para ser publicada amanhã. Então, essa intimação será considerada como realizada na data da publicação, ou seja, sem os 10 dias do período de graça de uma intimação eletrônica. Então, para a parte, inclusive para o advogado que representa a parte, em termos de prazo, o encaminhamento sempre para o domicílio é mais benéfico. Agora, você pode perguntar, como é que eu vou saber se o tribunal está mandando tudo para o domicílio ou se está mandando para o domicílio uma parte e para o diário outra parte? Aí a gente tem essa lista, o CNJ mantém essa lista, porque essa é uma decisão que acabou sendo tomada pelos tribunais. Por exemplo, toda a a Justiça do Trabalho como um todo, adota a estratégia de encaminhar para o domicílio só as citações. E as intimações para os advogados vão para o Diário da Justiça. Essa é uma estratégia que a Justiça do Trabalho adotou. Alguns tribunais, como o Rio Grande do Sul e do Paraná, encaminham tudo para o domicílio. Para os que tiverem interesse, a gente tem essa lista de quais tribunais adotam qual estratégia. O advogado necessita ser cadastrado pela empresa? Não necessariamente, né? No domicílio judicial eletrônico, a Luciana vai mencionar, existem alguns perfis em que os usuários podem ser cadastrados. Existe o perfil de administrador, existe o perfil de gestor de usuários, e existe o perfil de preposto, que é aquela pessoa, aquele usuário dentro da ferramenta que consegue abrir as comunicações processuais do dia a dia. Se o advogado for cadastrado como preposto dentro da empresa no domicílio, ele vai conseguir ver todas as comunicações processuais da empresa. E não necessariamente é essa a vontade, é esse o interesse da empresa. Então, não é obrigatório o cadastro do advogado na empresa. Ah, mas aí o advogado não vai ter acesso à comunicação? Vai. Os tribunais, ao encaminhar as comunicações processuais de intimação, os tribunais encaminham a lista dos advogados habilitados no processo, lá no sistema do tribunal. Então, o domicílio sabe quem são os advogados daquela parte, naquele processo. De tal maneira que, quando o advogado se loga, entra no domicílio judicial eletrônico, o sistema reconhece automaticamente que aquele usuário é um advogado e mostra as comunicações das partes que ele representa. Então, não tem problema nenhum, ele não precisa se cadastrar, o advogado não é obrigatório, não necessariamente precisa se cadastrar no domicílio. Somente, claro, se a empresa se entender por bem e quiser que aquele advogado ou aquele escritório de advocacia tenha acesso a todas as suas comunicações. Qual o prazo para a ciência? Como eu mencionei no slide anterior, para citação é 3 dias úteis e para as intimações 10 dias corridos. Quais tribunais já estão fazendo as comunicações? Hoje são 44 tribunais, toda a Justiça do Trabalho, acredito que 2 dos 6 TRFs e diversos TJs. A lista completa a Luciana pode passar aqui no chat, não tem problema nenhum. A gente tem um painel também público com essas informações. A perspectiva é que agora no mês de junho o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entrem em produção também na ferramenta. Dos 5 tribunais de grande porte do Brasil, que acumulam em conjunto cerca de 80% das ações que tramitam no Brasil, 3 já entraram, que é o TJ do Rio, o TJ do Paraná e o TJ do Rio Grande do Sul, e São Paulo e Minas estão na iminência de entrar em produção, formando assim o conjunto dos 5 maiores tribunais do Brasil na ferramenta, além de toda a Justiça do Trabalho. A perspectiva é que até o fim deste ano, de 2024, todos os tribunais, todos os 90, 91 tribunais, eu sempre erro a conta porque agora temos o TRF da sexta, né? Todos os tribunais brasileiros estarão encaminhando suas citações e intimações pelo domicílio judicial eletrônico. Essa aqui é a página do Justiça 4.0, onde a gente pode obter mais informações. E aí eu vou passar agora
para a Luciana, para ela mostrar bem rapidamente as telas do sistema, e aí, na sequência, a gente abre para perguntas e respostas. Luciana, pode assumir, tá bom? Obrigada, doutora Adriana. Bom dia a todos e todas. Eu sou Luciana de Freitas, como a doutora Adriana mencionou, atuo aqui como gerente de projetos, e especificamente no projeto do domicílio judicial eletrônico. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o sistema, na parte mesmo de como utilizar esse sistema. Vi que já está surgindo aqui algumas dúvidas, doutora Adriana, depois a gente pode fazer uma passada aqui. O que eu consegui pegar no início aqui estavam relacionadas à parte do cadastro, a obrigatoriedade, essa parte que a gente depois pode dar uma passadinha. Eu vou retomar aqui a tela da apresentação do doutor Adriano, só para pegar aqui o finalzinho, onde a gente mostra a parte do termo de adesão, as etapas aqui, né, É só ajustar aqui para o ladinho para eu poder conseguir. Isso, todos estão vendo minha tela? Sim, Luciana. Bom, o autocadastro no sistema do domicílio ele é muito simples, não necessita de muitas informações para você conseguir realizar esse cadastro. Então, a gente tem, como a doutora Adriana mencionou, o prazo encerra, né, para o cadastramento das empresas até o dia 30, vai até o dia 30, que é a semana que vem. Para fazer esse cadastro, uma empresa fazer o seu autocadastro é muito simples, basta a empresa utilizar o seu certificado digital. Então, é necessário que a empresa tenha um certificado digital. Ela vai fazer o login com esse certificado digital, e aí eu vou mostrar aqui na tela. Uma vez feito esse login com o certificado digital, a primeira tela que vai aparecer para o usuário é um termo de adesão. Esse termo traz as responsabilidades do usuário, né, do sistema, mas não só do usuário, mas também o compromisso do Poder Judiciário em utilizar o domicílio judicial eletrônico como meio de envio das comunicações processuais. Então, esse termo a gente traz como um reafirmo, né, reafirmando ali esse compromisso de utilização do sistema. Após a assinatura do termo, vão aparecer ali uma tela a mais em relação à confirmação dos seus dados, e aí vai carregar todos os dados que a empresa tem já cadastrados na Receita Federal, e basicamente a empresa precisa somente incluir ali o seu e-mail e seu telefone, que é mais para uma atualização, mais uma informação a mais que a gente pede para poder termos dados de contato mais atualizados do que aqueles que estão contidos na Receita Federal. E feito isso, o cadastro já está realizado. E aí a gente tem outras funcionalidades que eu vou mostrar na sequência, que vão possibilitar a empresa fazer uma melhor gestão dos acessos ao sistema. Mas feito essa confirmação dos dados, a empresa, para o sistema e para os tribunais, considera-se que a empresa já está cadastrada. Então, como eu mencionei, para fazer o login, vocês vão utilizar o certificado digital, clicar, esse aqui é o endereço para acessar o sistema, domicilio-eletrônico.pdpj.jus.br. Esse endereço vai direcionar nessa tela que vocês estão vendo. Vocês vão clicar em GovBR. No momento que clicar em GovBR, vai aparecer a tela lá do Gov. E aí vocês vão clicar lá embaixo em seu certificado digital. Uma vez que a empresa faz o login e faz o seu cadastro, ela pode cadastrar outras pessoas que vão acessar pela empresa, para não ficar utilizando o certificado digital toda vez que precisar acessar o sistema. Então, a empresa vai poder cadastrar outras pessoas que vão ter permissão para acessar as funcionalidades do sistema pela empresa. E aí, o login pode ser feito com a própria conta GovBR da pessoa, que ali é seu CPF e sua senha. Mas eu vou seguir aqui pela parte da empresa, que acho que é um dos pontos de maior dúvida. Então, faz o login com o certificado digital, a próxima tela, como eu mencionei, vai cair no termo de adesão. Eu estou mostrando aqui porque no sistema eu não tenho um certificado digital de uma empresa para mostrar como exemplo, então essas primeiras etapas eu estou mostrando enquanto tela mesmo. Então, vai cair essa tela do termo de adesão. Basicamente, como eu mencionei, é conferir ali seus dados, dar uma lida nos termos, que é um resumo dos principais tópicos
que a gente gostaria que vocês tivessem mais atenção em relação à resolução 455, que o doutor Adriano explicou aqui vários desses pontos. Clica no confirmo ali, aceito o termo acima e assinar. E se assinar é simplesmente um aceite para poder seguir com o cadastramento. E aí, como eu mencionei, vai cair naquela tela para conferir alguns dados, vocês vão colocar Opa, está aqui. Vamos colocar o e-mail, o telefone e o nome do responsável pelo CNPJ. Feito isso, o cadastro já está feito. E aí vocês vão ter a tela principal do sistema. Eu vou mudar aqui para a tela principal do sistema para eu poder mostrar as principais funcionalidades. Deixa eu mudar o compartilhamento de tela aqui. Prontinho. Então, feito o autocadastro, a empresa vai cair nessa tela principal. O que a gente tem de funcionalidades disponíveis? A principal funcionalidade do sistema, como o nome mesmo já diz, domicílio judicial eletrônico para atender as comunicações processuais, a principal tela é essa da comunicação processual, que é onde vocês vão acessar as comunicações. Mas a gente tem algumas funcionalidades que possibilitam a empresa de fazer uma gestão interna dos acessos, de quem vai ficar acessando o sistema, se tem fazer o cadastro das filiais, das coligadas. Então, a gente tem algumas outras funcionalidades que estão relacionadas à parte cadastral. Então, a gente tem a parte cadastral de usuários que vão acessar pela empresa, que a gente tem três. Opa, cliquei sem querer. A gente tem 3 perfis, que é o administrador, gestor de cadastro e prepostos. A ordem é praticamente essa, administrador, gestor e preposto em nível de abrangência de acesso. Então, caso a empresa opte em cadastrar uma pessoa como administrador, esse perfil possibilita que essa pessoa acesse todas as funcionalidades, assim como o detentor do certificado digital. Então, eu estou aqui, só para... Acabei não fazendo esse disclaimer aqui, eu estou num ambiente de testes, então todos os dados que eu estou mostrando são dados que não são reais, são dados fictícios, que não têm nenhum tipo de implicação legal em relação a qualquer questão que eu mostre aqui. Então, são processos fakes que não são reais. Então, caso eu opte em cadastrar uma pessoa como administradora, ela vai acessar todas essas telas, assim como eu estou acessando com esse ambiente fake aqui com o Banco Bradesco, que é uma simulação que eu estou demonstrando para vocês. Então, o administrador vai poder cadastrar filiais, coligados e cadastrar outros usuários. E também acessar todas as comunicações. O gestor de cadastro tem um acesso um pouco mais restrito. Ele vai poder acessar as comunicações e cadastrar prepostos. Ele não vai poder fazer a gestão das filiais e das coligadas. E o preposto, ele não vai fazer ele não vai ter permissão para nenhum tipo de função cadastral. Ele vai tem a função apenas de fazer gestão das comunicações. É uma pessoa que tem uma função dentro da empresa mais técnica de execução, mesmo no acompanhamento das comunicações. Então, não teria essa necessidade dele fazer cadastro de outras pessoas ou retirada de pessoas dentro do sistema. E a gente tem uma outra parte de cadastramento também, que são as filiais e as coligadas, como eu mencionei. Então, aqui a empresa matriz ela pode cadastrar as suas filiais, então não precisaria que cada filial da empresa entre no sistema com certificado digital e faça seu autocadastro. A própria empresa pode fazer isso pela filial e o sistema entende que essas filiais estarão habilitadas para receber as comunicações processuais. No momento que a empresa matriz faz esse autocadastro das filiais, a matriz também recebe as comunicações processuais dela, em frente ao seu CNPJ, e também dessas filiais que ela está cadastrando. Então, aqui nessa tela, vocês vão poder buscar pelo CNPJ específico e adicionar individualmente, ou que aí vocês podem clicar aqui um por um e fazer a adição dessa filial. Cancelou. Ou vocês podem adicionar essas filiais todas de uma vez, clicando nesse botão adicionar todas as filiais, coloca um e-mail de referência
se quiser adicionar também as inativas ali na Receita Federal, vocês podem adicionar e clicar em confirmar. Esse processo de adicionar todas as filiais, se for uma empresa que tiver muitas filiais, pode demorar um pouquinho. Então, às vezes, questão de uns minutinhos ali, uns 2, 3 minutinhos, para poder carregar todas essas filiais. Quando é menos filiais, é mais rápido, é quase que instantâneo o carregamento. E aí, feita a adição, elas vão vir aqui para a tela mais para baixo, filiais adicionadas, você consegue visualizar todas que já estão adicionadas. E aí pode fazer a edição ou excluir caso essa empresa não exista mais. Essa solicitação de cadastro de todas as filiais em lote tem que aguardar esses minutinhos e a gente pede que aguarde um pouquinho. E a solicitação é importante que seja feita uma vez no dia, para que não haja o sistema ele tem um método de segurança para que não haja sobreposição nas solicitações. Então, aguarda ali uns 2 minutinhos que carrega quando tem muito. Tem empresas que têm, às vezes, até 10 mil filiais, como é o caso, às vezes, de alguns bancos. No caso das coligadas, a gente tem a possibilidade também de cadastrar, a matriz fazer esse cadastramento, essa vinculação com as coligadas. Tem uma característica um pouco diferente das filiais. A característica em comum é que a matriz, fazendo essa vinculação com um CNPJ que é sua coligada, significa que a matriz vai receber as comunicações processuais tanto da matriz, das filiais dela, e também dessa coligada que ela vinculou. A vinculação ela não é automática, assim como a gente fez com as filiais. Então, justamente porque, por se tratar de uma raiz do CNPJ diferente, então o sistema ele não permite que seja feito automaticamente. É necessário que aquela empresa autorize que essa vinculação aconteça, justamente porque no momento que é autorizado, todas as comunicações que forem destinadas a essa coligada também vão estar disponíveis para a matriz, que pediu essa coligação. Então, por isso tem essa questão de segurança da empresa que foi solicitada a coligação, aceite ou não esse link. Então, quando você quiser, quando você adicionar, coloque os dados dessa empresa. No momento que é feito o pedido, vai ficar com status pendente. E aí essa empresa, por exemplo, a gente está aqui com o Banco Bradesco, pediu que fosse coligado ao CNPJ dessa empresa aqui, BP Promotora. Então, o status vai ficar pendente, porque a empresa BP Promotora precisa acessar o sistema, fazer o aceite no termo de adesão, seu autocadastro. No momento que ela fizer esse autocadastro, na tela principal do sistema vai aparecer, aqui nessa tela principal, vai aparecer uma mensagenzinha aqui em cima, para que ela possa aceitar ou não o pedido de vinculação do Banco Bradesco a essa empresa. No momento que ela aceitar, o status vai ficar aparecendo como aceito aqui para o Banco Bradesco, que foi quem fez essa solicitação. Então, para a coligada tem uma característica um pouco diferente das filiais, por ser uma vinculação entre empresas que não possuem uma relação né, uma relação explícita ali, enquanto diferente, né, das filiais e da coligada. Enfim. Então, passado aqui pela parte dos cadastramentos, que são possibilidades, como eu mencionei, isso não impede que a empresa fez o cadastro, assinou o termo, já está disponível para receber as comunicações. São formas de a empresa fazer a gestão interna dentro do sistema. Vocês conseguem, na hora de cadastrar um administrador, especificar qual empresa ele pode ter acesso, qual ele não pode. Então, a gente tem um manual do usuário que traz bem detalhadamente como fazer esse tipo de distinção entre usuários e o que ele pode ou não acessar dentro do sistema. E na tela das comunicações processuais, vocês conseguem inicialmente fazer um filtro. No momento de fazer a busca dessa comunicação, vocês podem buscar pelo número do processo especificamente, e aí vocês vão digitar aqui o número, vai trazer todas as comunicações antigas e novas relacionadas a esse processo. E por tipo de comunicação, vocês podem buscar por todas as comunicações, ou especificamente citações, ou especificamente intimações. Podem delimitar aqui em relação ao assunto, e podem delimitar a busca pela data de criação dessa comunicação.
E aí, essa busca por data, ela tem um limite de até 7 dias. Então, eu posso buscar comunicações que foram criadas no período de 7 dias ali, do dia 18 até o dia de hoje. Então, vou botar aqui do dia 18 ao dia 22, clique em buscar e vão ser carregadas todas as comunicações que foram enviadas tanto para o CNPJ do Banco Bradesco, quanto para as filiais e para as coligadas. Então, aqui foram carregadas 46 comunicações. Dessas 46, podem ter algumas que são da própria matriz do Bradesco, ou das filiais, ou das coligadas, porque vão vir todas. Algumas estão ainda com prazo em curso e algumas a gente já abriu e a gente chama de prazo encerrado em relação à ciência. Aí aqui tem uma tabela em que vocês conseguem visualizar todas, cada linha é uma comunicação. Então, às vezes, um processo pode ter 2 comunicações, porque um processo gera mais de uma comunicação. A paginação geralmente vem em 10, vocês conseguem aumentar para ver mais comunicações numa tela só. Então, eu coloquei em 100, apesar de ser 46, aí carregaram as 46 aqui. Algumas estão abertas, então, quando fica com o botão branco assim e o status ciente, é porque ela já foi registrada a ciência. E quando o botão está azul, é porque ela está em curso. Então, vocês conseguem visualmente e rapidamente ver o que já está aberto ou não. Tem como ver alguns detalhes clicando nesse botão, em relação a quem são os autores, o réu do processo, o órgão julgador. E tem como vocês também visualizarem, antes de abrir o documento, alguns detalhes da comunicação. Então, em informações gerais, vocês conseguem ver quem foi o destinatário, e aí aqui era uma comunicação destinada, de fato, para o Bradesco, e o documento aqui é o CNPJ da matriz. Então, se fosse uma coligada, iria aparecer destinatário, que é aquela empresa BP que eu mencionei, e aí apareceria o CNPJ daquela empresa. E estaria disponível aqui para o Banco Bradesco poder abrir essa comunicação, já que ele tem essa autorização. Você consegue ver também qual é a UF, o Tribunal de Origem, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, lá da terra do doutor Adriano, o valor da causa, os autores, o réu, e aí tem várias informações, a data da audiência, e tem uma informação bem bacana aqui que vocês conseguem ver o log, que a gente chama de log de auditoria, que vocês conseguem acompanhar qual foi o histórico do movimento dessa comunicação dentro do sistema. O dia que ela chegou e a hora, e a data e a hora que ela foi aberta. Então, logo que ela chegou, alguém veio aqui e abriu essa comunicação e registrou a ciência. No mesmo dia 20, às 14h13, ela chegou às 14h11 e 2 minutinhos depois alguém foi lá e abriu e registrou a ciência. Para registrar a ciência, como que é feito? A comunicação está em curso, você clica no botão azul, tem certeza que quer ler o teor? Sim. Aí a gente pode clicar aqui. Deixa eu... Ela tá aqui. Esse aqui é um exemplo, não significa que isso aqui é uma comunicação de fato, gente, é só um exemplo de teste. Alguém mandou um ofício circular aqui para gente, só para testar. E aí vai aparecer assim, vai abrir uma tela ao lado. Aqui vocês veem que o link que aparece está referenciado ao sistema do tribunal. Então, a comunicação, ela chega no domicílio, mas vocês, quando clicam nesse documento, ele vai para o sistema do tribunal. Então, aqui é o tribunal lá do Piauí. O Tribunal de Justiça do Piauí é um ambiente de teste, que é STG, significa teste. E aí vocês conseguem, no momento que abre a comunicação, vocês estão registrando a ciência dessa comunicação no sistema. Tem como vocês fazerem alguns filtros para poder delimitar daquelas 46, eu não quero todas as comunicações, eu quero somente as do Piauí, eu quero somente a do Rio Grande do Norte. Vocês podem filtrar, ou também pelo nome do autor da comunicação, e status também, vocês podem, deixa eu descer aqui. Quero que só liste as comunicações que estão em curso, para eu poder acompanhar. Aquelas que já estão cientes, para eu ver se realmente, quando foi que foi registrada a ciência, para eu poder acompanhar aqui quando que abriu o prazo processual, por exemplo, ou pelo autor, réu ou terceiros, que significa comunicações em que eu sou o autor, comunicações em que eu sou o réu, ou comunicações em que eu sou o terceiro, parte interessada no processo.
tem como personalizar a tabela, então essa tabela, da forma como ela está mostrando aqui, eu não quero ver quais os assuntos, eu quero ver o prazo. Então, eu consigo alterar, não quero ver o assunto, eu quero que apareça para mim o prazo ou o tribunal de origem, vamos botar aqui. Aí eu aplico, e aí aparece aqui na tabela a data final da ciência, o status, o tipo de comunicação e o tribunal. Então, não aparece mais o assunto, fica aqui o tribunal facilitando a minha visualização. Consigo também exportar essa tabela em Excel, no arquivo CSV, na verdade. Então, vocês vão poder fazer a gestão dessa tabela ali num outro documento. Não carrega, quando exporta em CSV, não carrega o link dos documentos. E também não registra a ciência só porque exportou. É somente um documento que vai trazer aqui essas informações que estão contidas nessa tabela aqui, exceto o link. O que mais que... tem uma informação interessante. Caso vocês tentem abrir o documento e no momento que abriu apresentou um erro, vocês conseguem relatar um problema. Então, vocês vão clicar aqui em relatar problema, selecionar, porque o documento estava indisponível, e enviar esse relato. Vai aguardar uns instantes, está gerando uma certidão. Vou aqui abrir de novo, está carregando aqui. Acho que agora já gerou. Pronto. Gerou uma certidão. O que é essa certidão? Vou clicar aqui para fazer o download. E aí vocês vão receber esse download. Está carregando aqui. Vai salvar no meu computador, depois eu... O que é essa certidão? Vocês vão conseguir... ela não tem, não vai ser utilizada, ela não, automaticamente não anula qualquer tipo de prazo. Essa certidão, ela vai servir para vocês de subsídio para fazer algum questionamento, caso necessário, em relação à indisponibilidade no momento de acessar esse documento do interteor dessa comunicação que vocês tentaram abrir. É apenas uma certidão que o sistema disponibiliza a partir do relato que vocês fazem no momento que foi feito ali aquele relato no sistema. Então, é um documento que a gente disponibiliza para subsidiar vocês. É uma funcionalidade extra que a gente disponibilizou recentemente para os bancos, não tinha ali o ano passado, a gente disponibilizou no início desse ano. Acho que eu consegui passar bem aqui no sistema, não sei se tem alguma dúvida específica que a equipe gostaria de trazer para eu mostrar. Obrigada, Luciana. Obrigada, doutor Adriano. Eu só queria confirmar quanto tempo a gente tem de pergunta aqui para a gente controlar o tempo. Temos algumas dúvidas aqui já pré-anotadas. Doutor Adriano, sua disponibilidade? Acho que uns 20 minutos só de bom tamanho. Tá bom. Uhum. Então, tá bom. Vou passar aqui para o doutor Eduardo. Ele vai fazer algumas perguntas que nós selecionamos. E depois eu volto com as perguntas do chat também. Tá bom. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, uma primeira dúvida aqui que a gente tem pré-anotada, né, é referente ao cadastro das pequenas empresas e microempresas. Inclusive, no chat, acho que o doutor até anotou, colocaram ali questão das ONGs, partidos políticos, etc. Então, especificamente, nesse primeiro momento, sobre as microempresas e pequenas empresas. É facultativo o cadastro? Ou esse cadastro, ele não fazendo cadastro lá no e-mail, no domicílio judicial eletrônico, o e-mail que consta na rede sim, ele já vai ser puxado para o domicílio judicial eletrônico e daí os encaminhamentos, intimações e citações já vão ocorrer por lá, para essas empresas? O cadastro das microempresas e empresas de pequeno porte, ele tem aquela ressalva da legislação em que a obrigatoriedade diz respeito à presença ou não do endereço eletrônico daquela microempresa ou empresa de pequeno porte na Redecim, né? O CNJ ainda não fez a integração com a Redecim, então, neste primeiro momento, a gente ainda não fala dessa obrigatoriedade do cadastro das microempresas e empresas de pequeno porte. De toda sorte, a gente enfatiza bastante a importância que elas já realizem esse cadastro o quanto antes, tendo em vista que a lei obriga
A resolução 455 obriga. Então, se elas já realizarem o seu cadastro dentro da plataforma, já resolveu um problema. Agora, diferentemente das empresas de grande porte e das empresas de pequeno porte, perdão, das empresas de grande porte e de médio porte, que nós realizaremos o cadastro a partir dos dados da Receita Federal, fim do prazo de 30 de maio, com relação às empresas de pequeno porte, as microempresas, a gente ainda não fez a integração com a Redesim. Então, com relação a elas, a gente não realizará o cadastro de forma compulsória ainda. Ou seja, será feito, só não tem data. Certo, ok. Tem uma outra dúvida aqui. Se a empresa já tem um advogado constituído no processo, né, um determinado processo, ela poderá abrir o prazo pelo domicílio judicial eletrônico, pelo que eu entendi aqui da apresentação, né? Isso antecipa a abertura do prazo para o advogado no sistema do Tribunal de Justiça ali específico que está cadastrado o processo? E, além disso, a empresa precisaria cadastrar o advogado como administrador do domicílio judicial eletrônico como preposto ou não é necessário? Não há necessidade do cadastro do advogado no domicílio. A empresa pode cadastrar se quiser. Se ela fizer isso, o advogado vai ter acesso a todas as comunicações processuais daquela empresa. Dependendo do caso e do tamanho da empresa, talvez isso faça sentido. Mas a gente sabe, por exemplo, que temos empresas de maior porte que trabalham com diversos escritórios de advocacia. E nesse contexto não faria muito sentido ter um advogado de um escritório tendo acesso às comunicações processuais dos demais escritórios, por exemplo. Então, por isso que a gente enfatiza que pode, mas não é obrigatório. O sistema do tribunal ele já encaminha a lista dos advogados habilitados naquele processo para o domicílio. Então, quando o advogado se logar no domicílio, independentemente de cadastro prévio no domicílio, ele vai ter acesso às comunicações das partes que ele representa, conforme foi informado pelo sistema do tribunal. Então, em suma, não é obrigatório cadastrar. Ok. Mais uma pergunta aqui. Essa aqui eu peguei do chat, tá? Referente o e-mail, vai ter alguma alteração para receber ali mais informações via e-mail do processo, das partes? Eu sei que dá para entrar no domicílio judicial eletrônico, mas foi uma pergunta que eu notei ali no chat. Ele vem um e-mail, uma comunicação genérica, né? Há uma comunicação no domicílio judicial, mas ele não traz mais informações. Não sei se a ideia é que, de fato, a parte entre, né? Então, gera aquela curiosidade ou existe alguma estratégia, alguma mudança nesse comunicado por e-mail? A intenção é que, porque o e-mail ele é meramente informativo, né? Ele não desonera a parte de entrar na ferramenta e de efetivamente abrir o inteiro teor da comunicação processual. Então, o e-mail sem maiores informações foi intencional. Você opcionalmente marca lá na ferramenta do domicílio para receber a notícia de que tem comunicações processuais, mas você tem que entrar na plataforma para efetivamente ter acesso a elas e, com isso, poder se fazer a abertura do prazo processual. Certo. Outra dúvida aqui, essa foi anotada por nós da FACIAP, as custas de citação, como é que ela, não sei se isso já está definido, mas como é que ficará? Porque será feito pelo domicílio judicial eletrônico, a citação ali da empresa, né? Então eu ingressei com uma ação contra a empresa e eu preciso, né, não tenho justiça gratuita, enfim, e preciso pagar as custas ali do processo. Essas custas de citação existirão ainda mesmo com o domicílio judicial eletrônico? É uma coisa definida já? Porque as custas do processo, as custas têm a natureza jurídica de taxa, que são definidas por lei do ente federativo. Então, na União tem a lei de custas da União, né, para todas as justiças federais, a comum e as especializadas, e cada estado tem a sua lei de custas local. Então, a regulamentação do domicílio judicial eletrônico não interfere na legislação de custa de nenhum dos entes federativos. Vejam que as custas iniciais do processo, elas não necessariamente abarcam apenas as custas de citação. Muitas vezes a legislação prevê um valor já tentando antecipar eventuais gastos de demais atos processuais. E em alguns estados, inclusive, a cobrança pontual por diligências, né? No meu estado de origem, é uma única custa inicial para todo o processo. Em outros estados, a depender,
toda vida, por exemplo, que for necessário expedir um mandado para um oficial de justiça, há uma cobrança específica de taxa. Mas, em suma, não, uma coisa não tem relação com a outra. Temos uma pergunta aqui no chat, eu até vi que a Luciana tinha uma opção dessa ali no sistema quando ela apresentou. Se as empresas que constam como inaptas na Receita Federal e que têm processo em curso, precisam se cadastrar também? Hoje, no funcionamento da ferramenta, uma empresa cujo CNPJ está inativo não consegue se cadastrar, ela não consegue se cadastrar. Agora, foi feita uma consulta, corre atualmente aqui no Conselho Nacional de Justiça uma consulta de empresas que foram incorporadas, porque é uma situação similar, né? A empresa incorporada, o CNPJ dela, ela torna-se inativa na Receita Federal porque ela passou a ser incorporada por um outro CNPJ. Só que muitas vezes aquela empresa que foi incorporada no CNPJ antigo ainda tem ações em curso. Então, essa situação do CNPJ estar inativo por algum motivo na Receita Federal é uma questão que o Conselho está definindo ainda. Neste momento, se uma empresa que tem um CNPJ inativo tentar se cadastrar no domicílio, ela não vai conseguir. E, portanto, se ela não vai conseguir, ela não vai ser prejudicada. O Conselho não vai cadastrar obrigatoriamente para receber comunicações processuais uma empresa de CNPJ inativo. A partir do momento que o plenário do Conselho decidir essa questão, aí vai ser baixada uma nova portaria, dado novos prazos para tratar especificamente da situação dessas empresas de CNPJ inativo. Ok, obrigada. Foi comentado também sobre as estratégias dos tribunais, sobre prazo, abertura de prazos. Como que a gente pode ter acesso a essa lista com as estratégias dos tribunais? Está no site do CNJ? Luciana, me ajuda com essa pergunta. Sim, a gente vai publicar no site do CNJ, de fato, ela ainda não estava ali disponível. Essa dúvida tem surgido recentemente aqui para a gente, e vamos incorporar dentro de um painel que tem disponível no site do CNJ. A gente tem um painel em que vocês conseguem visualizar quais são os tribunais que estão enviando comunicações processuais para o domicílio. Ainda não estamos com 100% dos tribunais, como o doutor Adriano mencionou, tem alguns que estão iniciando o envio de comunicações ainda esse mês. Então, a gente tem esse painel que vocês conseguem visualizar. A gente vai incorporar esse indicador dentro desse painel em que vocês conseguem saber quais são os tribunais que enviam somente citação e aqueles tribunais que enviam citação e intimação. Obrigada, Luciana. Só mais duas dúvidas aqui da minha parte, doutor. Referente ali à empresa que está sendo processada e no rito do juizado especial, né? A empresa ela não pode oferecer a defesa dentro do domicílio judicial eletrônico, então ela tem que entrar em contato com o tribunal. Ela abriu lá a citação, a intimação, ela tem que entrar em contato diretamente com o tribunal, ali com o juizado, para poder verificar o processo, né? Porque às vezes não tem um advogado constituído ou nem quer, né? Porque não precisaria ali no primeiro momento, no juizado. Seria essa pergunta mesmo, referente aos juizados especiais. O domicílio judicial eletrônico, apesar da importância do impacto, né, na forma como o Poder Judiciário funciona e se comunica com as partes, tem um escopo a rigor bem pequeno, né? O domicílio ele serve para receber citações e intimações. Então, a parte é citada ou a parte é intimada no domicílio judicial eletrônico, mas os atos processuais continuam sendo praticados, os demais atos, né, no sistema de processo eletrônico do tribunal. A única ressalva que eu poderia fazer é no que concerne ao portal de serviço do Poder Judiciário, que é um outro projeto que se encontra em desenvolvimento, a cara única, né, do Poder Judiciário, que quando a cara única do Poder Judiciário estiver no ar, em produção, aí sim a gente poderá entregar para o usuário uma experiência única, onde ele não só receberá a comunicação processual dentro desse único ambiente, como poderá responder a essas comunicações, peticionando, inclusive entrando com novas ações judiciais nesse ambiente centralizado nacional. Mas esse é um outro projeto que a gente está em curso, vai abarcar o domicílio, mas cuja previsão de entrar no ar é no ano que vem. Aqui, na nossa conversa de hoje, relativamente ao domicílio, a parte é citada no domicílio, ela tem que ir lá no EPROC, no PJE, no Projudo do tribunal e peticionar lá.
Então já temos tema para uma próxima live, doutor. Temos. Quando sair o portal de serviço ano que vem, Ah, vai ter bacana. bastante coisa para falar. Última dúvida aqui, doutor. A Luciana mostrou ali que a gente pode colocar empresas como coligadas, né, para receber as comunicações eletrônicas de empresas com CNPJ diferente. As filiais da coligada também também abrange as filiais da coligada ali, o recebimento das N- comunicações. Então, coloquei o CNPJ X lá, eu vou receber também das filiais dela ou só daquele CNPJ específico? É só daquele CNPJ específico, né? A Luciana pode me complementar e me corrigir se eu estiver equivocado, mas como é que a gente desenhou a solução? O CNPJ que se cadastra, né, o CNPJ da matriz que se cadastra, pode ter a opção de cadastrar automaticamente todas as suas matrizes, automático, porque a gente consegue detectar pelo compartilhamento da raiz do CNPJ. E com relação às coligadas, aí tem esse mecanismo alternativo em que a matriz indica a coligada se loga com seu CNPJ e confirma aquele vínculo. Mas é aquele CNPJ específico. Se a coligada tiver filiais, a coligada teria que cadastrar essas filiais e confirmar esse vínculo para que efetivamente a matriz principal, entre aspas, né, tivesse esse controle de todas as filiais dela e da coligada. Luciana, você quer me complementar? Falei alguma besteira? É isso mesmo. Então tá ótimo, é isso. Luciana, sobre o log de auditoria que você mostrou na tela, ele aparece também quem abriu, se foi, por exemplo, a Valéria, administradora, o preposto Eduardo, ou só a data da ciência mesmo? Ah, aparece o documento de quem abriu. Então, se foi o preposto, vai aparecer a data, a hora, e do lado a origem vai aparecer o CPF ou o CNPJ. Se for a empresa que entrou com o certificado digital dela e abriu a comunicação, vai aparecer o CNPJ. Se foi o preposto dessa empresa, vai aparecer o CPF desse preposto. Ou se foi o advogado, vai aparecer o CPF do advogado. Tá. Em relação ao cadastro de pessoa física, tem até aqui uma pessoa que é cadastrada como produtor rural. Ele é facultativo por hora, mas ele vai se tornar obrigatório também para todas as pessoas físicas em algum momento ou não? Pelo que consta do CPC, né, e da Resolução 455, o cadastro das pessoas físicas é facultativo, ponto. E a gente vai abrir para que as pessoas físicas comecem a se cadastrar no domicílio no segundo semestre. Hoje elas não conseguem. Se uma pessoa física com seu certificado tentar entrar no domicílio para se habilitar, o sistema não vai deixar. Mas o cadastro das pessoas físicas é facultativo. Tá, obrigada. E as consequências, né, de quem não fizer o cadastro aí dentro do prazo agora, para as empresas que são, né, até a data ali de 30 de maio? As consequências são o cadastro compulsório pelo CNJ. A gente está focando, como eu mencionei, nas empresas de médio e grande porte. São cerca de 350 mil empresas nessa situação, segundo os dados da Receita Federal. Nós já temos 200 mil empresas cadastradas, o que significa que a gente ainda tem aí um déficit de mais de 100 mil empresas que não se cadastraram. Essas serão cadastradas automaticamente pelo próprio CNJ e receberão as comunicações processuais pelo domicílio. Eu vi ali que a Luciana respondeu algumas perguntas também no chat, né, sobre a questão dos advogados, né, a parte abrir o prazo do advogado. Doutor, eu vi que a própria OAB, né, está fazendo um pedido para essa alteração, para que a parte não abra o prazo processual ali do advogado, né, dos autos que já tem advogado constituído, por ser uma prerrogativa própria do advogado. Tem alguma novidade nesse sentido? Há uma expectativa do CNJ de bloquear essa abertura pela parte? O que eu posso falar é que a questão de fato foi suscitada pela OAB. Não me recordo agora se foi qual seccional ou se foi a federal, mas foi suscitada, está com o conselheiro Caputo e vai ser levada a plenário para a decisão do conselho relativamente a esse ponto. Hoje, de fato, o sistema permite que a parte
abra a comunicação processual, abra o inteiro teor da comunicação processual e, com isso, inicie o prazo processual. Se não houver uma comunicação adequada entre a parte e seu advogado, o advogado pode ser pego realmente numa situação inusitada, de prazo aberto. Agora, esse é um ponto que, claro, a OAB suscitou esse tema, é prerrogativa, como você mencionou, mas tem também um outro lado da moeda, que é relativamente àquelas empresas de grande porte que possuem contrato com diversos escritórios de advocacia, porque uma reclamação muito comum, principalmente dos bancos, né, que iniciaram essa jornada conosco no domicílio judicial eletrônico, é que eles não tinham um controle muito bom e centralizado das demandas processuais, das intimações e comunicações processuais de um modo geral que chegavam para eles. Essa gestão acabava ocorrendo pelos próprios escritórios. Então, algumas instituições financeiras, segundo me passaram a informação, preferem ter esse controle, receber. Travou. Acho que travou. Vamos ver se volta a conexão do doutor Adriano. Mas, Luciana, só para... Eu vi que você respondeu também ali sobre o certificado digital. Então, é obrigatório que a Tentar. empresa... Opa. Deu um delay ali. Sobre o certificado digital, Luciana. Então, ele é obrigatório para ter acesso, né? E houve uma pergunta ali. Se a empresa não se cadastrar e depois for feito o cadastro compulsório, ela só vai conseguir acesso com o certificado, isso? Perdão, a minha internet aqui ficou um pouco instável por uns 30 segundos. Você consegue... Primeiro me repete o que vocês entenderam do que eu falei e depois repete a pergunta. O doutor estava comentando sobre os casos dos bancos, né? Que tinha algum problema Isso. dos advogados ali, de vários escritórios serem procuradores de processos diferentes. O que eu estava mencionando justamente é que é uma situação que precisa ser analisada levando em consideração os interesses legítimos da advocacia e os interesses da própria parte. E vamos tentar chegar a um meio termo, algum tipo de consenso, não sei. Como eu disse, é uma questão que agora foi levada para o plenário. Então, o plenário do Conselho vai tomar uma decisão. Tá E bom, qual foi a obrigada. pergunta qual foi a sua pergunta? Você estava fazendo uma pergunta quando a minha internet voltou. Ah, eu estava falando com a Luciana, na verdade, sobre Ah, o tá. certificado digital. Se houver o cadastro compulsório, né? A empresa não se cadastrou, o CNJ vai cadastrar, depois, para ela tentar entrar no sistema, ela vai ter que entrar com o certificado digital dela. Se Sim, é isso vai mesmo. precisar. Não tem como a empresa entrar no domicílio judicial eletrônico no primeiro acesso sem ser com o certificado digital. O que a gente recomenda para não ter esse vínculo com essa necessidade de utilização do certificado toda a vida é que a empresa entre e cadastre um administrador pessoa física que este poderá, utilizando a sua conta do GovBR, administrar a empresa daí para frente. Porque nem sempre depende do tamanho da empresa, nem sempre é trivial você ter o CNPJ, o certificado do CNPJ da empresa na mão, né? Ok. Bom, doutor, estamos caminhando para o fim. Eu agradeço imensamente a sua participação, da Luciana. Tivemos muitas dúvidas que foram sanadas. Tem algumas ainda no chat. Pessoal, vou tentar depois contato com a Luciana e mando para vocês por e-mail as respostas, as perguntas que não foram respondidas. Mas agradeço, doutor Adriano, Luciana. E já estamos os provocando para uma nova live com esse sistema que vai ser lançado no ano que vem. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o domicílio, de tirar as dúvidas. E as dúvidas que porventura a gente não tenha conseguido sanar aqui no tempo que a gente tem, né? Vocês podem encaminhar para a Luciana, compilada as dúvidas, que a gente responde e retorna para vocês. Então, tá bom. Obrigada, Luciana. Obrigada.
Pessoal, essa live ela está gravada, tá? Então nós vamos disponibilizar para todos que fizeram o cadastro no Simpla e também vamos subir no YouTube da FACIAP. Obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.